Muito bem, chegamos no módulo Remuneração, Ambiente e Cultura. Esse é um módulo essencial para você, gestor, ter o controle e o crescimento dessa operação comercial. Como nós falamos, essa operação do CRC é o coração da sua empresa. É uma operação, é um cenário que tem que estar em alta todo momento, tem que ser cuidado, tem que ser analisado e você, gestor, tem que estar engajado nessa operação. É muito frustrante a gente ver empresas, indústrias grandes, consolidadas, terem essa falta de cadência, a falta de processos, não sabem o que fazer, ou como fazer para que a sua empresa gere cada vez mais vendas ou não sabem o que está acontecendo. Então, se esse processo, se esse setor falhar, o seu faturamento vai falhar, o seu financeiro vai baixar. Então é muito importante que você esteja engajado. Então a primeira coisa que você tem que entender é que seu produto, seu serviço, ele resolve uma dor e realiza sonhos. E realiza sonhos, primeiro, das pessoas que estão com você. Então quando a gente fala de sonhos, a gente fala de ambição. Ambição de pessoas que estão acompanhando você, que têm o mesmo propósito, estão dentro da jornada da sua organização, pessoas que estão engajadas com aquilo que a sua organização quer fazer, quer transformar, seja através de sorriso, odontologia, através de um veículo, produto, enfim, seja qual for seu produto, seu serviço, é muito importante eu valorizar essas pessoas que fazem acontecer. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que quando nós falamos de valorização, nós não falamos apenas de salário financeiro, mas sim de reconhecimento, conhecimento, reputação, organização. Quando nós falamos da questão financeira, é um pilar fundamental que deve estar alinhado à sua equipe. Quando nós falamos do seu produto, do seu serviço, nós falamos da realização do sonho, a transformação de uma dor, de um problema, resolução desse problema que uma pessoa está enfrentando há tempo, enfim, seja qual for produto ou serviço, mas é muito importante que o crescimento da nossa empresa esteja alinhado ao crescimento do nosso colaborador. Essa pessoa que faz parte desse time comercial. Então, começando pela questão financeira, quantas e quantas clínicas odontológicas nós vemos que perdem CRC justamente por o seu comissionamento não estar atrelado pelo seu resultado. Então, nós vemos dos dois lados, CRCs que não têm motivação nenhuma mesmo com um comissionamento alto, e CRCs que têm um desempenho fenomenal, mas não tem um comissionamento com base naquele desempenho. Então qual é o cenário ideal para você que tem visto esse módulo agora? É você atrelar o comissionamento do seu CRC ao desempenho dele. Em outras palavras, vamos lá. Digamos que eu tenho o Denis aqui como CRC. Denis, eu vou te dar um base. Esse é o salário base, é um salário de segurança que você vai utilizar esse salário, porém você vai ter um comissionamento por comparecimento e por fechamento. Como assim? A cada comparecimento você vai ganhar R$20 e a cada fechamento eu vou disponibilizar R$100. Você tem a meta no primeiro mês de no mínimo me gerar 40 comparecimentos. Se você me gerar 40 comparecimentos, você vai ganhar um bônus ainda de R$500. E se desses 40 comparecimentos você fechar, a gente tem uma taxa de conversão de, no mínimo, 15 fechamentos, você vai ganhar um bônus de mais tantos reais. Isso faz com que o quê? O seu CRC se engaje nesse processo. Claro, gestor, deixando bem claro, tem critérios de qualificação, tem critérios para o agendamento, para o comparecimento. Então, antes do comparecimento, eu vou dizer para o meu CRC, olha, Denis, eu só quero que compareça pessoas que têm essa indicação, que querem colocar um implante, a prótese dentária. Antes, tu vai perguntar qual é o problema dela, o que impediu ela de colocar o tratamento dela até então, para que ela chegue aqui já pré-qualificada e preparada para o tratamento. Então, quando você faz isso são exemplos que eu estou dando para você, você faz com que o CRC jogue no seu time, tenha vontade, sede de crescer, porque ele vai entender, quanto mais pessoas eu fizer com que chegue a mensagem da clínica, mais pessoas eu colocar dentro do negócio, da clínica, orçar e mais fechar, mais condições eu vou ter de realizar o meu sonho, mais condições eu vou ter de crescer, mais condições eu vou ter de expandir. Então isso é muito importante. Hoje a gente vê CRC se arrastando, muitas vezes por falta de um plano de comissionamento ou por falta de um calendário de tarefas.
Então, isso é importante você ter definido primeiro, um alcance financeiro. Você está onde está porque você quer realizar o sonho de várias pessoas ou transformar, solucionar a dor, o problema delas, mas isso inclui as pessoas que estão com você nessa caminhada. Então, é muito importante que você realmente tenha esse reconhecimento financeiro, tem um reconhecimento também intelectual. Poxa, vai lá, quando essa pessoa se destaca, Denis, parabéns, poxa, muito legal. Aqui eu faço isso de forma constante. Poxa, Denis, bacana, ó João, deu certo, ó isso, ó aquilo. Por quê? Porque isso faz parte do reconhecimento intelectual, do esforço que aquela pessoa está colocando dentro da sua operação, mas ao contrário também faço, olha, querido, isso aqui você deu mole, olha, isso aqui deveria ter sido feito e não foi feito, justamente para ter esse controle, planejamento, execução, quanto tempo deles eu preciso para que o meu CRC de fato, de verdade, entregue posicionamento, entregue resultados. Aqui a gente tem uma meta, entregando o calendário, entregando o roteiro de prospecção, entregando o roteiro de cadências de contato, no mínimo, em 2 meses, em 40 dias ali, ele tem que apresentar de 1 a 2 vendas, senão ele é substituído. Isso na etapa inicial. Então tem alguns que já no primeiro mês conseguem 4, 3, outros no segundo 4 vendas, enfim. Mas a gente vê o desenvolvimento e tem sim alguns que a gente vê que não consegue esse desenvolvimento por algo pessoal, ou por não ter familiaridade para falar, não ter predisposição para executar as tarefas. Então a gente já consegue moldar aquele profissional segundo a nossa operação. Então é muito importante que o tempo que você precisa para maturar esse CRC numa etapa essencial, desde a remuneração, da organização, desde da sequência de processos, você tem que avaliar muito importante a etapa inicial, se nos primeiros 40, se nos primeiros 50 dias, no máximo 2 meses, ele vai apresentar o desenvolvimento e o crescimento da função que ele tem colocado em prática. É a primeira etapa. Poxa, ele está indo bem, ele está agendando, está fazendo com que compareça, está fazendo com que gere vendas, está seguindo o calendário, está seguindo a sequência de tarefas, perfeito. Próximo capítulo, em 6 meses ele tem que se tornar pelo menos um CRC quase pleno. Como assim, Denis? Quase pleno. Ele tem que ter domínio sobre as objeções, sobre a cadência de processos, sobre a cadência de contatos, a tal ponto que ele consiga treinar alguém que auxilie ele. Então é isso que a gente cobra aqui e é isso que a gente pede para clínicas, empresas, indústrias cobrarem também, porque imagina só, se o meu processo de marketing estiver redondinho, se o meu processo de CRC estiver redondinho, a sequência desse processo é que eu cresça a minha equipe. E eu não posso, como gestor, ficar parando toda hora para treinar minha equipe. Claro que é minha função treinar pelo menos uma vez na semana, sentar, dar direção, ver as metas, ver as dificuldades. Isso é muito importante, fundamental, essencial. Mas eu também tenho que ter liberdade para pensar de forma estratégica. Então o meu setor vai se expandir, eu tenho capacidade dentro do meu setor de ter pessoas que consigam treinar pessoas, seguindo a sistemática, seguindo o calendário, seguindo a sequência de processos. Então isso é fundamental. E disso você não pode abrir mão. Muito importante é que antes da gente cobrar resultados, a gente tem que cobrar de si mesmo uma organização, um salário, um plano de comissionamento, um plano de processos de forma justa. Para quê? Para que o nosso colaborador, para que a pessoa que venha representar você, como nós falamos, se sinta valorizada, se sinta em um ambiente seguro, agradável e tenha perspectiva de crescimento. É isso que a gente tem que falar para você. Então, se você não tem esse plano de comparecimento, principalmente de fechamento, imagina só, um cliente vem na sua clínica e ele fecha um tratamento de 30 mil e quem foi o precursor de todo esse tratamento foi o CRC que não foi valorizado. Então, pelo menos R$100 daquela venda, poxa, passe para ele, seja justo nessa condição. Poxa, mas foi uma venda menor, uma porcentagem menor, de vendas de 10 mil até tanto é isso, de 10 a 20 isso, de 20 aquilo, para que ele se sinta parte dessa equipe. Tenha certeza que quando você tem alguém que engaja, que veste a camisa, que entende o seu propósito e também busca realizar os seus sonhos ao seu lado, a sua operação não para. Ela tem a crescer, a tendência é crescer cada vez mais e de uma forma assim extraordinária. Então fica aí o critério de remuneração, organização, muito importante, ser um ambiente
não de julgamento. A gente tem que entender o que está dando errado, consertar o que está dando errado e fazer dar certo. Ah, não é porque deu errado, porque a pessoa não presta. Respeito, muito importante também. A gente vê quantas empresas que têm essa falta de respeito com o colaborador, com o CRC, que é a porta de entrada da empresa. Poxa, ninguém gosta de ser desrespeitado. Desrespeitado no sentido de que, poxa, você não conseguiu fazer isso, você não presta, isso, aquilo, palavras, insinuações. Aquelas palavras não ditas, poxa, se fosse outra pessoa não estaria assim, poxa, isso é ofensivo. Então é muito importante você tratar tudo de forma clara, de forma honesta e principalmente de forma justa para que a sua operação cresça e não pare mais.